Querido, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 5. A gente vai estar falando sobre a bem-aventurança, dando continuidade sobre a sexta bem-aventurança. Não sei se é a sexta, mas está no versículo 6. Né? Agora eu lembrei aqui que não segue uma ordem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu entendia esse versículo assim: eu fui injustiçado, né? E aí Deus está dizendo que bem-aventurados aqueles que foram injustiçados, porque Deus vai cuidar deles de alguma forma, né? Isso é verdade também. Mas a expressão sede de justiça e fome de justiça, as palavras que são usadas aqui no original, é realmente alguém que está desesperadamente faminto. Alguém que está desesperadamente com sede. E a ideia é alguém que deseja desesperadamente ser justificado. Não é? Justificado. Tornado justo em Cristo. Né? Por que uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela é um bem-aventurado, uma bem-aventurada? Porque ela é uma pecador, é um pecador que tem um desejo enorme de amar a Jesus, de cumprir perfeitamente a vontade dele. Eu sei que a gente ouve a palavra pecador no sentido muito negativo, numa conotação muito negativa. Mas eu quero positivar essa expressão hoje aqui com vocês. Porque para mim só existe, no meu entender, essa perspectiva mais positiva. Pecador é alguém que ama a Deus. Pecador é alguém que ama a Deus, que é profundamente honesto. É alguém que deseja muito fazer a vontade de Deus, mas não consegue fazer essa vontade perfeitamente. Não consegue. É alguém que se angustia, tentando fazer, tentando cumprir os ensinamentos de Jesus e não consegue. É alguém que até se afasta do relacionamento com Deus, com Jesus, porque não consegue viver perfeitamente esses ensinamentos. É alguém que lê na Bíblia a seguinte expressão: se você me ama, obedece os meus mandamentos. E ele não consegue. Então ele acha que ele não ama a Deus. Que o amor que ele tem por Deus não é digno. Que a oferta que eu acabei de falar antes não é digna de ser colocada no altar de Deus. Mas o pecador é essa pessoa tão predisposta a amar a Deus, porque ela é tão grata por todo o amor que esse pecador recebe, essa pecadora recebe, é tão agradecido, que ele quer fazer o melhor para esse pai, que ama tanto. Ele não consegue, ela não consegue. É alguém que às vezes se afasta do Senhor. Uma vez eu ouvi um senhor falando assim: eu me afastei de Jesus por uma questão de honestidade. Eu falei: mas como é que foi isso? Eu percebi que eu não tinha capacidade de cumprir a vontade de Deus, de fazer todos os ensinamentos, viver aqueles ensinamentos com honestidade. Como eu não conseguia, eu não achava justo, honesto da minha parte, estar numa igreja e não cumprir os ensinamentos de Jesus. Esse é um pecador. Alguém que ama Jesus, a justiça dele, a justiça pessoal dele, tirou ele da comunhão
tirou ele da possibilidade de ele ter uma relação muito próxima com Jesus. E você pode até estar na igreja, mas a sua justiça pessoal pode estar te retirando dessa presença de Jesus. Você está na igreja, você está aqui se esforçando para tentar cumprir perfeitamente os ensinamentos de Jesus, você percebe que você não consegue, e você se esforça, e você já começa a decretar sobre a sua vida algumas sentenças de castigo. Minha vida não precisa melhorar mais, porque também eu não consigo fazer, eu não consigo ser um bom filho. Eu não consigo ser uma boa filha. Minha vida não... Eu me contento só com a presença e a comunhão dos irmãos. Eu vou aguentando sozinho, sozinha, as dificuldades que eu tenho na minha vida. Isso só acontece na vida de um autêntico, de um apaixonado, de um filho e filha de Deus. Só alguém que é filho e que é filha de Deus sente isso aqui. Sente esse desconforto. Se sente pecador. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus. Tiago 2:10 diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Esse é o nosso drama. Esse é o drama de quem ama Jesus, de quem é grato a Jesus, de quem é honesto, de quem é íntegro. Esses somos nós, essas pessoas sedentas, famintas por uma condição de poder cumprir perfeitamente a vontade de Deus, e a gente não consegue, tá? Mas assim, a boa nova é que Jesus sabe disso, e Jesus não deixa de abençoar a sua vida por causa disso, mas eu deixo de receber a bênção por causa disso. Eu não recebo a bênção porque eu considero, na minha justiça pessoal, que eu não mereço. E Deus quer abençoar, e você diz para Deus: Senhor, eu não mereço, eu não vou receber. Isso acontece inconscientemente, isso acontece às vezes conscientemente. Alguém que investiga muito a sua vida e compara com a palavra de Deus, fala assim: não, tá bom, eu já fui salvo, mas eu não mereço mais nada da parte de Deus. Chega, é uma questão de honestidade. É uma questão de integridade. Eu não posso receber. Mas a palavra diz assim que bem-aventurado é aquele que carece da justiça de Cristo. É um bem-aventurado. Por quê? Colossenses 2, 11, 15. Diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Ele diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês estavam mortos em pecados, mas Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões.
Isso está na Bíblia. Colossenses 2, eu estou lendo assim só uns pedaços aqui. Colossenses 2, 13, a última que eu li foi 13. E no 14 diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e a removeu pregando-a na cruz. Isso quer dizer que nós temos um problema com a justiça de Deus. Nós temos um grande problema com a justiça de Deus. A gente não aceita. Porque a nossa relação com Deus, o nosso ego ainda é muito preponderante. Ele questiona as ações de Deus. Deus diz assim: todos os seus delitos e transgressões estão perdoados e foram pregadas na cruz de Cristo. Eu digo assim: mas isso não é justo. A minha justiça pessoal diz: isso não é justo. Só pode ser uma brincadeira, Senhor. Isso não é justo. Porque o meu orgulho pessoal, ele quer pagar por tudo. Eu não quero dever nada a ninguém, nem a Deus. Eu não tenho disposição, coragem de ficar frente a frente com Deus todos os dias, devendo a Ele a justiça que Ele me deu em Cristo. Porque eu quero levantar todos os dias com a cabeça erguida e dizer assim: eu posso, eu faço. Jesus, muito obrigado. Até aqui eu aceito, mas daqui para frente já é demais. Fica de lado, Jesus, que agora quem vai tomar controle da minha vida sou eu. Como se a gente pudesse, como se fosse possível. Tem tanta coisa que Jesus quer fazer na sua vida, tem tantas bênçãos que já foram liberadas para você, e tem uma fila de espera enorme, porque você não aceita. É como se tivesse faltado vacina. E aquela fila enorme lá fora, todo mundo querendo ser vacinada, as bênçãos querendo serem recebidas por você, e você diz: acabou as vacinas. Não tem mais nada para ninguém. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa o amor de Deus se derramar sobre você. Coloca a tua justiça pessoal diante dele, numa posição de muita submissão, de quem reconhece que a minha justiça pessoal não está com nada, mas a tua justiça, Senhor, a justiça pessoal de Deus, está com tudo. Quando nós fazemos isso, quando você aceita que você pode receber as bênçãos que Deus tem para você, mesmo sabendo que você não merece, isso é muito importante. Saber que não merece é muito importante. E você vai recebendo,
sabendo que não merece. Você vai recebendo, sabendo que não merece. Você começa a se tornar uma pessoa mais generosa para as pessoas que vão ser abençoadas por você, e você sabendo que elas também não merecem. Mas a questão não é essa. É que a justiça de Cristo, a justiça de Deus em Cristo, torna todos nós merecedores. Isso que é importante. Em terceiro lugar, o texto fala aqui que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, né? Que satisfação é essa? Quando você reconhece que você não tem como obedecer perfeitamente à vontade de Deus, você reconhece a sua impotência de fazer isso, e você aceita a justiça de Deus por meio de Jesus, o seu coração fica cheio de uma gratidão, porque gratidão é isso. Não existe gratidão se eu posso retribuir. Gratidão mesmo, a gratidão de Jesus é a gratidão que eu não tenho como retribuir. Quando alguém faz um favor para mim e eu retribuo esse favor, eu estou pagando o favor que eu recebi. Estou pagando, acabou a gratidão. Paguei e acabou. Mas a gratidão que permanece para sempre é aquela diante da qual eu não tenho como pagar. E a dívida com Jesus só vai aumentando, porque Ele vai me abençoando mais e mais, e eu não vou tendo como pagar, e a dívida vai aumentando na minha mente, no meu coração, porque na mente de Deus não tem dívida. Na mente de Jesus você não deve nada. Nada. Essa é a mente da minha justiça pessoal, essa é a mente daquele que não consegue receber o amor de Deus na sua vida. Ele vai aumentando a dívida, e ele prefere se afastar às vezes de Deus, porque não suporta o cálculo que ele vai fazendo da dívida que ele vai contraindo. Mas se você aceitar essa realidade, que você nunca vai poder pagar essa dívida, que você tem com Jesus, seu coração é tomado por uma expressão de profunda gratidão. E essa gratidão te move numa direção, que é gratidão na direção do serviço, por exemplo. Você começa a servir a Jesus por gratidão. Se você está servindo a Jesus para pagar o que Ele fez por você, isso não é gratidão. Mas se você todos os dias serve a Jesus porque você vê que é tanta coisa que você deve para Ele, mas que Ele não está se importando, só você que se importa, você precisa fazer alguma coisa. E esse precisar fazer alguma coisa traz para mim essa satisfação. E isso acontece quando eu estou servindo a Jesus, abençoando o meu irmão e abençoando a minha vida também. Lá em Gálatas 5, 13 e 14 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. A justiça de Jesus chama a mim e a você para a liberdade. Eu não tenho que ficar pensando no quanto eu devo para Jesus. Jesus me torna livre dessa dívida. Ele me chama para essa liberdade. Eu me torno livre dessa dívida.
E ele diz assim: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, à vontade de vocês. Você está um pouco mais livre, está um pouco mais confortável e começa a se organizar para pagar tudo que Deus tem feito por você. Se não faça isso. Se você quer ter a sensação que está me pagando alguma coisa, sirvam uns aos outros mediante o amor. Porque toda a lei se resume num só mandamento: ama teu próximo como a si mesmo. Mas é importante eu saber o que me motiva quando eu estou servindo a Jesus na minha relação com o próximo. Eu quero pagar Jesus porque essa não é a motivação correta. Porque você serviu, resolveu o problema do irmão, você não quer mais saber desse irmão, porque pagou. Mas aquele que tem consciência, que está sempre agradecido a todo o cuidado que Jesus tem com a vida dele, ele está sempre preocupado com esse irmão. Porque a motivação no coração dele é gratidão. Eu quero compartilhar o que eu recebi do meu Senhor Jesus com a vida dos meus irmãos. Tá bom, queridos? Vocês prometem que vão aceitar as bênçãos que Jesus tem para vocês? E nesta manhã tem bênçãos na vida de vocês. Aceita, promete? Não vai formar aquela fila da vacina? Não? Então vamos orar por isso? Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a gente tem um Pai tão maravilhoso, que nos orienta, que nos confronta em amor, que nos proporciona graça e misericórdia, que derrama sobre nós essa justiça que liberta. Justiça que liberta, que nos torna livres, para a gente poder, motivados por um sentimento profundo e permanente de gratidão, abençoar a vida daqueles que amamos e também daqueles que não amamos. Porque essa é a liberdade, é eu poder ter atitudes de amor com quem eu não amo. Isso é que me faz livre. Isso é que me faz livre. Porque eu tenho um Deus que me ama sempre. E esse amor desse Deus me dá toda a condição para eu poder servir e amar e cuidar dos meus próximos. No nome de Jesus. Amém.